Crescer na fé significa exatamente deixar Deus reconstruir em nós a imagem e semelhança dele. A fé é resultante desta gestação do homem novo em nós. E o que é essa gestação do homem novo em nós? É o processo de fazer morrer em nós o homem velho. O homem pautado pela preguiça, pela inveja, pela soberba, pela avareza, pela luxúria, pela ira, pela gula. Esses são os traços do homem velho. E deixar-nos regenerar como homens novos. E quais são as características do homem novo? A obediência, a humildade, a simplicidade, a pureza, deixar-se conduzir por Deus. Então, que é exatamente a obediência, né? Vamos então falar um pouquinho agora, a partir do número 673 do Catecismo, o advento glorioso de Cristo. Essa é a esperança de Israel, mas já é uma realidade na igreja. Então, a partir da ascensão de Jesus, a vida de Cristo na glória, ela é iminente, ela está aí, próximo de nós. Por isso que Jesus várias vezes vai dizer, né? O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está próximo, né? Embora essa glória seja iminente, ela não cabe, vamos dizer assim, a nós saber o tempo ou o momento em que o Pai determinou com a sua autoridade a inauguração deste novo reino, deste reino eterno, né? E este acontecimento escatológico, vamos dizer assim, da inauguração do reino de Deus definitivamente, pode ocorrer a qualquer momento, né? Ainda que estejam retidos tanto ele como a aprovação final que há de precedê-lo, ainda que nós não saibamos, né, quando será, como será essa presentificação definitiva do reino de Deus. Quando nós celebramos a Eucaristia, é uma presentificação do reino de Deus de forma sacramental, ou seja, o sinal daquilo que é o reino de Deus está presente em cada Eucaristia que celebramos. Por isso, quando comungamos o corpo e o sangue de Cristo, estamos, na verdade, participando do banquete eterno. E esse banquete eterno, ele um dia vai ser definitivo para todos nós, como já o é para os santos que gozam da visão beatífica de Deus. Mas nós, ainda aqui na Terra, temos que passar por esse processo de escolha, de decisão, de recusar as tentações, de aderir à salvação já realizada em Cristo Jesus. Então, a vinda do Messias de forma gloriosa depende em cada momento da história, do seu reconhecimento pelo povo de Israel. Uma parte desse Israel que Deus escolheu lá desde Abraão se endureceu, como fala na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 25. E endureceu na incredulidade, como expressa Romanos 11, 20. Tanto nesse endurecimento e nesta incredulidade em relação à pessoa de Jesus. São Pedro, depois de Pentecostes, ele vai afirmar aos judeus de Jerusalém, né? Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Então, isso que é claro, é destinado ao povo de Israel, é também destinado a mim e a você. Assim chegará o tempo do refrigério que vem do Senhor Jesus. Jesus enviará, aliás, o Pai enviará o Cristo. O Cristo Jesus que de antemão vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o acolha até que se cumpra o tempo da restauração definitiva de todas as coisas. Jesus é o sinal visível desse Deus que se fez homem para nos fazer divinos, para nos fazer semelhantes a Ele, já que nós, pelo nosso pecado, perdemos essa nossa imagem de Jesus. Perdemos no sentido de que ela foi desfigurada.
A nossa natureza ainda mantém a imagem de Deus, mas infelizmente o pecado, obscureceu essa presença real de Jesus em nós. Pois assim falou Deus nos tempos passados, pela boca dos seus santos profetas. Deus revela para o povo de Israel a sua vontade de salvar a humanidade. São Paulo faz eco daquilo que os profetas anunciaram, quando ele diz, se a rejeição deles resultou na reconciliação do mundo, o que será o acolhimento deles, senão a vida que vem dos mortos? Que palavra bonita, Se a rejeição de Israel em relação a Jesus provocou a misericórdia com toda a humanidade, muito mais maravilhoso será fruto da sua aceitação do acolhimento de Jesus como Salvador, e essa entrada na plenitude da fé e da salvação pelos judeus dará ao povo de Deus a possibilidade então de chegar a ter a estatura de Cristo na sua plenitude. E essa estatura de Cristo, na qual Deus seja tudo em todos, como está lá em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 28. Que Deus nos ajude, que eu e você possamos participar desse mistério de acolher a salvação. E aqui nós recordamos, Deus tem uma predileção especial com o povo de Israel. Deus não escolheu o povo de Israel para o vazio. Deus escolheu o povo de Israel para a vida eterna. Porém, essa salvação e essa vida eterna passa pela pessoa de Jesus. Então, a aprovação derradeira da igreja é uma aprovação real. Nós passaremos pela grande tribulação. E quando o catecismo nos lembra isso, não é para causar medo em nós. É o contrário, é para suscitar em nós a perseverança no bem, a perseverança na verdade, a perseverança no amor que vem de Deus e no amor que nos leva a Deus. E é esse amor que nos atrai para a glória do céu. Porque o que é o céu? Senão o eterno amor partilhado entre o humano e o divino, entre o divino e o humano. Que Deus suscite em nós o desejo cada vez mais ardoroso de querer participar dessa salvação eterna. E que Deus suscite, não é por acaso que a igreja todos os anos reza pela conversão dos hebreus, do povo eleito por Deus. E esse povo eleito ainda continua amado por Deus, que é o povo de Israel, o povo que Deus fez as promessas de enviar o Salvador. E, infelizmente, esse mesmo povo recusou esta gratuidade do Pai revelada no Filho, pela força do Espírito Santo. Aí nós também, enquanto membros da igreja, temos que estar atentos. Deus, que nos escolheu por amor, respeita a nossa liberdade. Eu posso recusar esse amor de Deus. Eu posso rejeitar essa salvação em virtude da própria liberdade. É claro que quando eu rejeito a salvação, eu estou deixando de ser livre. E acolher a salvação é permanecer livre. Livre para amar, livre para perdoar, livre para fazer o bem. Livre quer dizer capacitado pela força do Espírito Santo para escolher o bem. E o bem maior é o próprio Deus. O bem, o tesouro maior que podemos ter na nossa vida é a vida em Deus. Que o Senhor nos dê a graça de perseverar no crescimento da fé.